Olá a todos, meu nome é Mainá Bittar e atualmente eu trabalho em um instituto de pesquisa na Austrália que se chama QIMR Berghofer. Antes de começar, eu queria agradecer aos organizadores pela oportunidade de apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês e interagir com o Brasil. Aqui no laboratório a gente trabalha com diversos tipos de câncer diferentes e também diversas técnicas de biologia molecular. Hoje eu vou falar um pouco de um dos projetos onde a gente analisa o câncer de mama utilizando uma técnica que se chama sequenciamento de RNA de célula única, Single Cell RNA Sequencing. Se vocês tiverem mais interesse nessa técnica e também em outras técnicas que a gente tem aqui no laboratório, por exemplo, a gente começou a implementar o protocolo de CRISPR em larga escala, me mandem um e-mail depois da apresentação e a gente pode conversar. Então, como eu disse, eu vou apresentar um pouco de um projeto onde nós sequenciamos a glândula mamária humana na resolução de uma célula, então Single Cell RNA Sequencing. A glândula mamária, para contextualizar, ela é formada por dois tipos de célula principais. Um tipo, que é o rosa na figura, é o tipo basal ou mioepitelial, e o outro tipo é o luminal. Eles têm diferentes funções durante a lactação e durante o desenvolvimento da mama. O que acontecia até hoje em estudos de transcriptoma é que a amostra inteira era sequenciada e era impossível saber de onde, de qual tipo celular estava vindo cada diferente transcrito ou conjunto de transcritos. Hoje em dia, com a técnica de sequenciamento de célula única, é possível saber exatamente de qual célula cada transcrito veio e fazer a quantificação célula a célula para então entender quais são os tipos celulares diferentes que formam cada tecido. No caso da glândula mamária humana, já existem alguns estudos que fizeram essa quantificação do transcriptoma célula a célula. Porém, uma limitação desses estudos é uma limitação muito comum em estudos de transcriptoma, que é as pessoas primeiramente alinham as reads que foram sequenciadas ao genoma ou ao transcriptoma de referência, e somente aquelas reads que alinham em regiões que são anotadas do nosso genoma ou transcriptoma são quantificadas no futuro. Então, a gente perde toda a informação de qualquer read que alinha em uma região do genoma ou transcriptoma de referência que não tem anotação. Qual o problema desse método? Uma das classes que é das mais importantes que não tem anotação no genoma em larga escala é a classe dos RNAs não codificadores. E hoje em dia a gente sabe que esses RNAs não codificadores eles têm papéis muito importantes em diversos processos biológicos e funções moleculares. E além disso a gente sabe que eles têm grande papel no desenvolvimento de tumores. Então é muito importante poder acessar essa informação e quantificar a expressão desses genes de RNAs não codificadores no transcriptoma, e não só dos genes codificadores de proteínas que são anotados. Então, o que a gente faz é usar uma técnica que se chama de novo assembly. De novo vem do latim que significa do zero, do nada. Então, a gente, ao invés de alinhar as reads que foram sequenciadas ao genoma ou transcriptoma de referência, o que a gente faz é tentar montar essas reads em transcritos sem nenhuma informação que venha desse transcriptoma ou genoma de referência. Assim, a gente pode conseguir recapitular os RNAs não codificadores que estão sendo expressos, mas que não são anotados. Para fazer a descoberta de RNAs não codificadores na mama, antes de poder quantificá-los, o que a gente fez foi obter amostras de tecido normal, de tecido mamário normal humano, de um banco de dados que existe aqui no hospital, no nosso campus. E o que foi feito no laboratório foi o sorting, a separação dos diferentes tipos celulares antes de fazer o sequenciamento. Então, a gente tem 3 tipos celulares principais: o luminal, o progenitor luminal e o basal. A gente, então, fez um sequenciamento com bastante profundidade. A gente recuperou mais de 50 milhões de reads de cada amostra diferente e de cada réplica diferente, e fez um pool dessas réplicas biológicas de cada tipo celular. E aí eu desenvolvi um pipeline de bioinformática para fazer essa montagem de novo dos transcritos.
O programa mais conhecido de montagem de novo se chama Trinity e é o que a gente usa, mas além dele a gente também faz diversas diferentes análises de qualidade das nossas reads, de qualidade da montagem, depois da montagem, e também temos diversos passos intermediários para analisar o que a gente pode estar melhorando nas reads. Então, por exemplo, a gente corrige reads, faz a trimagem das reads e etc. E se alguém tiver interesse nesse pipeline, eu fico muito feliz em discutir cada etapa dele com vocês. Mas utilizando o pipeline, então, o que a gente conseguiu foi mais de 1 milhão de transcritos no pipeline, na montagem crua, antes de fazer qualquer filtragem. E aí a gente utilizou uma ferramenta que se chama Filink, que utiliza aprendizagem de máquina para diferenciar o que é RNA longo não codificador do que é codificador de proteína. E no final, depois de muitas análises de qualidade, o que a gente tem são 18 mil RNAs longos não codificadores que são expressos na glândula mamária. Então, não necessariamente esses RNAs são expressos em outros tecidos. E, inclusive, a gente fez uma análise utilizando sequenciamento de célula única de cérebro para ver se eles seriam capazes de identificar os diferentes tipos celulares, e eles não foram. Isso indica que cada tecido humano diferente tem o seu pool de RNAs não codificadores, o que é muito interessante. Sabendo então quais são esses 18 mil transcritos que são expressos na glândula mamária normal, o que a gente fez foi utilizar dados públicos, então a gente não precisou gerar os dados de sequenciamento de molécula única, apesar de ter a plataforma no instituto, mas para economizar recursos, a gente utilizou dados públicos. E o que a gente fez foi analisar se os genes de RNAs longos não codificadores seriam capazes, usando somente eles, de separar os diferentes tipos celulares na glândula mamária. E o que a gente observou foi uma separação muito boa, inclusive em alguns aspectos superior à separação que vem dos genes codificadores de proteínas. Não vou poder mostrar todos os dados para vocês, mas acreditem em mim que em alguns aspectos essa separação é bastante superior. E tendo em mãos esse dado, essa análise, o que a gente pode fazer é, por exemplo, encontrar biomarcadores, genes de RNAs longos não codificadores que são biomarcadores, por exemplo aqui, de todas as populações luminais, de tipo celular luminal na glândula mamária, ou de todas as populações celulares basais na glândula mamária. A gente pode também separar por subpopulação. Então, por exemplo, esse é um biomarcador de uma subpopulação de progenitores luminais. Esse é um marcador de uma subpopulação de células luminais maduras. Isso é bastante importante porque cada tipo celular diferente na glândula mamária, ele dá origem a um subtipo diferente de câncer de mama. Então, conhecendo melhor esses subtipos e sabendo quais genes são expressos neles, tanto codificadores de proteína quanto RNAs não codificadores, a gente pode, então, acompanhar a expressão desses genes no tecido normal e saber como eles levam ao desenvolvimento do câncer. Aqui, por exemplo, temos alguns exemplos de RNAs não codificadores que foram de maior interesse para mim. Por exemplo, a gente descobriu esse RNA não codificador novo que parece estar regulando, através de dados de coexpressão, esse gene ITGB1, que é um gene bastante importante na população mioepitelial mamária. Por exemplo, a gente pôde também descobrir novas isoformas de RNAs que já são conhecidos e que já têm implicação no desenvolvimento de câncer. Então, isso é bastante importante para expandir o catálogo desses RNAs não codificadores. Esse RNA não codificador do exemplo número 6, ele é um RNA codificador que é transcrito a partir de um enhancer, que é uma região do genoma que aumenta a expressão, em geral, aumenta a expressão de um gene codificador de proteína. Então, o RNA não codificador está sendo expresso dessa região e muito provavelmente está regulando a expressão do gene codificador de proteína associado. Então, a gente tem diversos exemplos desses tipos de RNAs não codificadores. E o que a gente conseguiu fazer também, e eu não vou poder dar detalhes aqui, mas achei interessante mencionar, utilizando uma metodologia que a gente criou em cima de ferramentas que já existiam, a gente pôde medir o quão parecido com uma célula tronco é cada célula dessas que a gente sequenciou. E aí o que a gente pode fazer aí é identificar uma subpopulação
que no caso, na figura que está em azul para vocês, eu imagino que esteja à direita, a gente pode ver que a região onde o azul é mais escuro é uma subpopulação de células que provavelmente são células tronco-mamárias. Essas células tronco-mamárias, elas já foram na literatura correlacionadas com o desenvolvimento de câncer. Então, é uma subpopulação de maior interesse. E seria impossível encontrar essa subpopulação se não fosse por esse novo método de sequenciamento de célula única. Então, não vou passar por todas as conclusões, mas acho que ficou claro que o que a gente precisa saber é entender melhor em qualquer tecido, mas no nosso caso na glândula mamária, quais são os tipos celulares que compõem esse tecido. Outra coisa que a gente precisa entender melhor é como é a expressão dos genes não codificadores de proteínas em cada tecido diferente, em cada tipo celular diferente. E assim a gente vai ter uma melhor compreensão do tecido normal em homeostase, para então entender como se dá o desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos, e nesse caso em especial no câncer de mama. Vou deixar aqui os meus agradecimentos a todos do laboratório e, como eu disse, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais do que a gente faz aqui no laboratório, no instituto como um todo, e métodos diferentes de vir para a Austrália e fazer talvez um mestrado e doutorado aqui, me mandem um e-mail. Meu e-mail é mainar.bitar@qimrberghofer.edu.au. Muito obrigada e qualquer pergunta me mandem um e-mail.